Olá, meu amigo, feliz sábado, espero que você esteja bem. Você está tendo essa oportunidade hoje, dia 5 de novembro, de estar conosco. Nós vamos recapitular aqui a lição da Escola Sabatina com o título Ele Morreu por Nós. E se você está assistindo em qualquer outro momento, pode até ser já 2023, né? Boa madrugada, bom dia, boa noite, enfim, boa tarde. O importante é que Deus te trouxe para esse link, Ele tem um propósito. E eu te peço, fique conosco, acompanhe esse estudo e você vai aprender muito sobre vida, morte e ressurreição. Eu sou Paulo Henrique, sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas e hoje estão aqui comigo um casal de amigos, o Fabrício e a Sami, que é sua esposa. Eles vão estar então dialogando comigo aqui sobre o assunto e para nós começarmos eu vou pedir, Sami, faça uma oração para Deus nos guiar nesse estudo. Querido Deus que estás nos céus, nós te agradecemos a oportunidade que temos de estudar assuntos tão maravilhosos que nos dá esperança, Pai. Amém, que o Espírito Santo possa estar aqui conosco, nos guiando, nos orientando e clareando a nossa mente. Amém, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, Fabrício e Sami, o verso áureo, nós encontramos ele lá no livro de João, capítulo 3, versos 14 e 15. São justamente os versos que antecedem o maior verso da Bíblia, que é João 3,16, né? É 14 e 15. E diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Que palavra forte é essa? Fique à vontade. É necessário. Tanto que, quando a gente lê, a irmã White escreveu o livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que quando Nicodemos viu Jesus crucificado, ele lembrou. Porque aqui era um diálogo deles, né? Sim. E o Senhor Jesus falou para ele, olha, Moisés levantou a serpente, eu também vou ser... Aí ele lembrou, ele falou, olha, é ele mesmo. Mas por que era necessário? O que vocês podem colocar aqui para a gente? Fique à vontade. É interessante isso, né, Paulo? E a gente vê aqui que no verso 15, ele fala a mesma coisa que fala no final do verso 16. Né? Que no 16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui fala, de novo, quem nele crê tenha a vida eterna. Né? Porque eu acho que não existiria nesse mundo, não faria sentido esse mundo se não tivéssemos essa esperança da vida eterna. Né? A nossa vida seria muito vazia. Né? Até Paulo também fala isso, né? Que se tudo tivesse nesse plano aqui, seria uma vida vazia. Né? Então, quer dizer, sem uma vida eterna, sem uma esperança maior, seria vazio. Coisa que eu fico sem vocês, nós que pecamos. Mas olha, e ainda tem uma verso, né? O salário do pecado é a morte. Mas era necessário que ele. Por que ele? Acredito assim, uma pessoa que nunca pecou, né? Então, que esteve nesse mundo, passou como um ser humano, né? Sim. Passou por todas não as foi aflições, não. Ele foi ser humano, ele sentiu o que a gente passa. E assim, era necessário alguém limpo, sem nenhum pecado. Esse é o ponto, então. Que desse a sua vida por nós. Porque a gente pensa assim, às vezes a gente fala assim, você daria a vida para um amigo, às vezes por um filho, né? Você faz tudo por um filho. Sim. Né? Você, às vezes pode até dar a vida para um filho, mas Jesus, o propósito da vida de Jesus aqui na Terra foi vir para morrer por nós. Essa é a palavra da lição. E tinha que ser uma pessoa limpa, pura. O propósito, né? Ele veio sabendo o quê? Olha, eu vou para no final passar por tudo isso. É interessante aqui, né, até a pergunta que você fez, por que era necessário ele? Aqui é bem específico, né? Sim. É necessário que o Filho do Homem, né? Isso aqui tem a ver com um grande conflito. Sim. Tem a ver especificamente com um grande conflito, né, que iniciou no céu, onde a intriga começou entre Lúcifer, um anjo perfeito, e o anjo, né, o primeiro ali, ele criou um problema com o Filho do Homem, com o Filho de Deus. Né? O problema dele era diretamente com Jesus. Sim. Né? E quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então todos deveriam morrer e morrer eternamente. Esse é o salário do pecado. Só que o único que poderia vir e morrer por todos os outros seria
o Filho do Homem, seria Jesus. Né? Deus poderia criar uma outra forma de redimir o ser humano. Não, como Deus poderia, né? Poderia, como Deus. Mas ele preferiu, né, entregar a própria vida, se doar para que toda a humanidade tivesse a oportunidade da vida eterna. Palavra, né, que a Sami usou, propósito, né? Por isso que a lição ali na parte de domingo, ela começa, né? Desde a fundação do mundo. Uma pessoa que nunca leu a Bíblia, ele olha assim, desde a fundação. O que que isso quer dizer, né? Porque lá em Apocalipse 13:8, fala, né, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sim. Assim, como vocês poderiam ajudar os nossos amigos que estão assistindo a entender isso? O que que essa palavra quer dizer? Desde a fundação do mundo. Como assim? Ele só não nasceu lá no ano zero? Né? Nós estamos até 2000 depois de Cristo, né? Ele não nasceu há 2000 anos atrás? Então, como se o mundo tem 6.000 anos desde a fundação do mundo? O que que essa expressão quer dizer? O que que vocês acham? Aqui a lição fala, né, traz uma ideia de que é uma palavra simbólica, desde a fundação do mundo, né? É um sentido simbólico, pois Cristo ele foi crucificado há milhares de anos após a criação da Terra. Sim, pelo menos 4.000 anos, né? O Felipe Valente tem uma música e ele fala que antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Né? Então, assim, frase boa, hein? É uma frase. Olha. Ele, antes mesmo, né, de Deus criar essa terra, ele já tinha o plano da salvação. Então ele já... Né? Esse plano, ele já era anterior a isso. Então, ele sabia da possibilidade do ser humano cair, né? E mesmo assim, sabendo que isso aconteceria, ele já tinha se disposto a morrer por nós, né? A ter todo esse plano da redenção. Esse plano já estava feito mesmo antes de criar o ser humano. Eu acho que é aí que aparece João 1:29, né? Quando ele vem andando na direção do Rio Jordão, onde o primo dele estava lá, o primo dele, João Batista, Sim. batizando, né? O primo dele olha para ele, o Espírito Santo revela, ó, é esse. E ele olha para ele e fala aí, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Ou seja, eu vou criar vocês com a possibilidade de pecarem. E se vocês pecarem, eu também vou dar a solução. A solução não é vocês, a solução sou eu. E eu não tenho culpa e eu sou a solução. É interessante, né? Porque isso passa muito na mente do ser humano. Assim, se Deus sabia que o ser humano ia cair, que a gente ia passar por tudo isso, que ia ser necessário ele morrer, por que ele criou esse povo? Pois é. É o que a gente pergunta. Né? Então, assim, são mistérios, né, que a Bíblia diz que muita coisa vai ser revelada só lá no céu. Mas a gente pode ter um vislumbre desse sentido, porque a natureza de Deus é a natureza de criação. Né? Deus, o hobby dele é criar. Né? A gente poderia dizer assim. Então, ele mesmo sabendo que poderia passar por tudo isso, ele escolheu dar a oportunidade, porque o ser humano tinha possibilidade de não pecar. Tinha. Né? Ele tinha possibilidade. Não estava fadado a cair. Deus sabia o que ia acontecer, porque ele é Deus e ele sabe de todas as coisas. Mas quem escolheu o caminho fomos nós. Fomos. Né? E ainda assim ele veio com a solução. Né? Mesmo assim ele já tinha o plano todo formado já. Isso é bom, porque para a gente fica claro, né? Nada pega Deus de surpresa. E ele sempre vai ter uma alternativa, uma solução, uma saída. Porque, infelizmente, né, aqui na Terra nós vivemos com problemas, né? Eu lembro uma vez o Luca contando para nós, você sabia que eu e a minha mãe ficamos presos dentro de casa? Falei, o que foi? Meu pai saiu para viajar, foi trabalhar e levou a chave de casa junto no carro. E nós ficamos dentro de casa. Né? Verdade. Esses imprevistos podem acontecer. Você saiu crente que a chave estava na porta do lado de dentro. Exatamente. Né? Agora, Deus, cada situação, ele tem todas as N possibilidades. E para N possibilidades, ele tem mais de uma solução. Por isso que ele é Deus, né? Acho que é por isso que a gente fala, ele escreve certo por linhas tortas. Né? Porque a linha torta é nossa, né? Somos nós. E ele endireita. É verdade. Aí, como é que você falou mesmo? Antes da luz, ele disse haja cruz, né? Antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Aí na parte aqui de segunda,
Um prefácio à cruz. E aquela frase da Sami, olha, eu estudei, Sami, estudei tanto para preparar essa lição, e eu não tinha pensado nessa palavra, propósito. Você teve, assim, uma iluminação mesmo, viu? Porque, olha, ele tinha consciência da razão pela qual ele veio ao mundo, né? E aqui, pelo que a gente entende na parte da segunda-feira, não foi uma vez, não foi duas, que ele tentou alertar eles. O meu destino aqui é a esse. morte. Né? Impressiona isso. A questão da expectativa e da decepção tá relacionado, né? Sim. A gente se decepciona porque a gente cria expectativas. E muitas vezes essas expectativas tá no lugar errado. Sim. Né? E nesse momento aqui está falando sobre a expectativa que as pessoas tinham, que o judeu, né, especificamente, porque a profecia do Messias era específica, né, vem ali de Moisés ali para o povo judeu, e eles tinham a expectativa de um poder político terreno para resolver o problema deles, né? Ia chegar ali e acabar com os romanos, resolver o problema político deles, né? Então eles tinham essa ideia. E quando chega Jesus, já chegou diferente do que eles esperavam, né? Mas aí Jesus vai lá, multiplica os pães, ressuscita os mortos. Sim. A expectativa deles aumentou, porque um líder que eles iam vencer todas as guerras. Lógico. Né? O povo não ia passar fome. Soldado não ia ter medo de morrer, né? Não ia ter medo, podia ele morrer, ele ressuscita. Então seria o líder perfeito, né? Que eles esperavam para aquilo. Então, quando Jesus fala que seria necessário ele morrer, eles, assim, em um momento alguns nem deram muita atenção, né? E em outro momento eles ficaram um pouco decepcionados, né? Porque assim, tava a expectativa que eles tinham iam ser frustrada, né? E Jesus avisou várias vezes e falou que assim, o meu reino não é dessa terra, né? Em vários textos em que a gente lê aqui, que Jesus estava falando com o povo, ele falava: o reino do céu é semelhante a tal coisa, o reino do céu. Então, o reino que ele falava, ele sempre falava que o reino dele não era dessa terra. Sim. E por que o ser humano tem isso de você está explicando, você está falando, e ele não quer ouvir aquilo? Que você falou, né, de expectativa, né? Às vezes a gente cria uma expectativa e depois a gente quer que a pessoa fique presa à expectativa. A pessoa nunca fez uma promessa, a pessoa nunca deu pra gente nenhuma ilusão, e às vezes na vida, né? Vamos supor, só porque ele vive melhor, tem uma renda maior, eu acho que quando eu passo por um aperto, ele tem que me dar dinheiro. Não, mas ele é irmão de igreja, ele tem que me ajudar, né? E peraí, essa vida, nós vamos ter problema a vida toda, né? E às vezes a pessoa não é culpada da expectativa que eu crio. Sim. Agora, no caso aqui, o Senhor Jesus sempre tentou deixar claro, mas eles que como judeu aqui, não, mas tem que ser aqui, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Né? E assim, é interessante que, igual eu falo aqui na lição, Jesus, ele tinha de forma assim clara na mente dele a missão dele aqui na Terra. Então assim, para Jesus estava claro. O que às vezes nos distrai? A gente fica distraído às vezes por pessoas que estão ao nosso redor e às vezes, igual você está falando de expectativa, a expectativa é minha, entendeu? Então nem sempre a minha expectativa é aquilo que o outro vai fazer. Sim. E Jesus estava tão claro na mente dele a missão que ele tinha, que ninguém tirou o foco de Jesus. E olha que muitas pessoas o seguiam e ficavam tentando Jesus tentar tirar o foco dele da missão que ele veio aqui, que era morrer na cruz. Mas Jesus, ele permaneceu firme e ninguém, nada, deixou tirar o foco que ele tinha. Tem aquela frase forte, missão, né? Quem de vós me convence do pecado? Ou seja, mesmo que vocês tentem, ninguém de vocês vai me fazer pecar. Eu tenho uma missão. E assim, né? Era a maior de todas, porque dali dependia o nosso destino. O próprio Enoque, o próprio Moisés, o próprio Elias tinham o risco de ter que voltar, se ele fracassasse. Mesmo estando lá, teria que chegar lá e falar: gente, eu fracassei, vão embora, vocês são dele. Mas não, ele venceu porque ele sabia qual era o propósito, ele tinha missão e ele tinha foco.
Estudou bem a lição, viu, Sam? Você está me dando aula. Então, é interessante. Eu preparei, escrevi tanto que não escrevi nada disso. E o interessante é que, assim, Jesus também, porque a gente comentou aqui que Jesus, ele falou com as pessoas, Jesus deu vários avisos de como que seria o fim dele ali na Terra. Verdade. E por que as pessoas não ouviam? Porque elas estavam querendo ouvir o que elas pensavam. A solução que elas tinham. Eu acho que é o que acontece hoje em muitas igrejas, né? A culpa não é nem tanto do pregador que vende promessas e maravilhas, mas é de quem entrou lá buscando... na expectativa de que não, eu vou ter que isso, eu vou ter aquilo, né? Aí onde depois... Você se frustra, né? É importante essa questão da missão de Jesus, porque aqui diz que ele, desde o momento, cada passo era em direção à sua missão, né? E em muitos momentos o inimigo tentou dissuadi-lo da missão, né? Muitas vezes com aquela questão, duas coisas que pode paralisar, é o elogio e a crítica. E ele recebeu os dois. Né? Em alguns momentos o povo o seguia, e multidões o seguiam, né? Querendo trazer ele como uma solução humana, e em muitos momentos ele foi criticado exatamente pelos de casa, né? Que seriam ali os que deveriam estar apoiando, que estavam criticando, que eram os fariseus, tal, ali os judeus ali, né? E a missão dele nessa terra, às vezes a gente pensa assim, Jesus veio nos salvar. Se ele tivesse falhado, o que estava em jogo? Né? A gente já estudou isso aqui várias vezes na nossa classe da Escola Sabatina, e a gente chegou na conclusão de que ali não estava só o nosso destino estava ameaçado, né? Deus colocou em xeque toda a divindade, o universo todo estaria perdido, né? Então, quando é muito maior do que a gente só na eternidade, imagina, né? Porque assim ele colocou o caráter de Deus à prova. Então, se Jesus falha na sua missão, como, né? Toda a divindade estava perdida, né? Acho que é por isso, então, que o pastor Alberto Tim, né, na parte seguinte, que acho que é terça, né, ele começa com esse título, Está Consumado. Então. Porque chegou o ápice. Agora, vamos ver, vai falhar ou não vai? Então, quando ele grita, Está Consumado, ele está querendo dizer o quê? Acabou. Não falhei. Aquele propósito foi alcançado. Essa missão foi cumprida, né? Chegado ao fim, né? A voz do Galvão Bueno gritando na Copa, né? É verdade. Acabou. Mas aqui, assim, o estar consumado não é só... Porque, assim, Jesus passaria por um sofrimento muito grande, como ele passou, né? Um sofrimento muito grande, porque ele estava carregando o pecado de toda a humanidade. Né? O peso era muito grande. E, em alguns momentos, ele teve que orar, né? Ali até diz que ele suou sangue, porque a angústia era muito grande, pelo o que ele teria que passar. E o estar consumado não é só um momento de satisfação da questão da dor e do sofrimento. É pelo cumprimento da missão, né? E por tudo que ele tinha colocado em risco, né? E ele conseguiu vencer. Bom, resgatando aquilo que vocês falaram, né? Resgatando aquilo, o universo, aqui a divindade, os anjos comemoraram. Moisés, Enoque, Elias, não vou precisar voltar mais, né? Exatamente. Tudo bem que a vida segue o seu fluxo, os que vão nascendo, vão vivendo num mundo de pecado, com dor e sofrimento, mas estes já sabiam, olha, o meu destino já está assegurado. Acho que da mesma forma os demônios, né? Então. Os demônios também foi um tiro, né? Ali... Foi um golpe, foi aquele golpe mais doído. Golpe fatal. Ou seja, vai durar não sei quanto, vai. Mas para nós... ali foi a derrota do inimigo, né? Foi. Só que, assim, não foi uma derrota completa ainda. Assim, em que sentido? Ele está derrotado, né? Ele não tem mais recuperação, mas... Só que, infelizmente... Ainda não acabou, a história ainda não acabou. Por quê? Porque não depende só de jogo, Deus. Né? Porque esse grande conflito não é só entre Deus e Satanás. Quem vai definir esse grande conflito somos nós. Né? Então, o que Deus podia ter feito, ele já fez. Ele cumpriu, ele deu a oportunidade. Agora, depende de quem para finalizar isso.
É o ser humano, né, cada um de nós, aceitar esse sacrifício. Né? Por que a guerra não acabou? E o que o inimigo pode fazer e pôde fazer a partir daí? A única coisa que, se você quiser chatear um pai ou uma mãe, é você ir lá e mexer com o filho dele. Sim. Né? Você for lá e bater num pai, talvez ele nem faça nada, mas vai lá e bate no filho dele. Aí você compra uma briga grande. Tudo. Aí já muda tudo. Então, e o inimigo sabe disso. E o que ele faz? Ele tenta atacar os filhos de Deus, né? Dissuadir os filhos de Deus a não aceitar esse sacrifício, porque depende de nós aceitarmos. Infelizmente, né, Fabrício? Vocês dois podiam pensar, você vai fazer odontologia, porque vocês não vão fazer teologia, não vão fazer um curso assim, hein? Não, mas faça odonto também, né? Se você quiser fazer, faz odonto, não tem problema, viu? Mas poderia pensar nisso também, trabalhar com os jovens, né? Porque precisa trabalhar com o jovem com conteúdo. Sim. Não é fazer macaquice, sabe? É com conteúdo. Eu estou gostando de conversar com vocês estão com conteúdo. Eu marquei tanta coisa aqui e vocês falaram tudo que eu não marquei aqui. Isso é bom. Isso é bom, fala. Uma frase aqui que eu até grifei e eu quero ler assim na íntegra, porque eu achei uma frase assim espetacular. O incrível contraste na completa humilhação do Filho de Deus, que foi a morte, ele conquistou para nós e para o universo a maior e mais gloriosa vitória. Que é, através desta morte, a vida eterna. Sim. Né? Então, assim, Jesus poderia descer da cruz? Poderia. Ele tinha o poder para isso. Tinha, verdade. Mas o amor de Deus era... O amor de Deus não era, não. O amor de Deus é tão grande, imensurável, que a vontade que ele tinha de salvar a humanidade era maior do que aquele sofrimento que ele estava passando ali. Então, assim, o sofrimento, esse está consumado, não foi só o fim do sofrimento em si, da dor, da agonia, mas o estar consumado foi também que ele, naquele momento ele venceu as forças de Satanás para todo sempre. Foi uma vitória completa. A responsabilidade agora é só nossa, olha, né? Como que eu sinto Deus dirigindo, né? Vocês vão soltando frases que já amarram com o próximo tema, né? Mas ele fez isso por amor, né? E aí a lição de quarta-feira justamente fala isso. Ele morreu por quem? Por nós. Por nós. Não é verdade? A morte dele foi por nós, porque ele, até quando ele foi ser batizado, o primo dele falava para ele, o João Batista, mas eu é que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim. E ele falou, deixa assim para que se cumpra a profecia, para que se cumpra a palavra. E agora, de novo, ele morreu, mas era um inocente pagando o preço, né? Eu estou naquela transição de me afastar da carne. E sabe, uma frase que me deu um golpe assim, na boca do estômago, que eu fiquei até sem ar. Eu estava atrás de um caminhão, esses caminhões que transportam boi, né? E caminhoneiro gosta de pôr frases, né? Geralmente fala de sogra, fala do fardo que é ter um caminhão, as despesas, né? E aqui ele botou uma frase assim. Quando ele botou aquela frase, olha, aqueles dias eu não consegui comer carne. Ele colocou assim, transporto inocentes para saciar a fome de pecadores. Meu Pai do céu! Quando eu li aquilo, eu falei, o propósito desse coitadinho que está sendo criado e vai ser transportado é morrer para virar comida. Se eu podia comer outro tipo de coisa. Sabe, aquilo me deu. Imagino que o universo sentiu quando viu tudo que ele passou e sabia, gente, não era por ele. É eles. Mas isso é o que também, como você falou, né, Sandro? É o amor que ele tem por nós. Era necessário um inocente morrer, né? E não podia ser qualquer inocente. Tinha que ser o Filho de Deus, né? Tinha que ser ali, porque era necessário que ele ressuscitasse. Se fosse um comum, qualquer um outro, seria só a morte. E a morte não era a solução, a morte era o pagamento. Né? O salário do pecado, né? Era o salário, então isso aí todos nós vamos receber. Mas o doador da vida, o dono da vida, tem que morrer, né? E era só nele que existia a esperança, existia o poder da ressurreição. Né? Então, assim, quando Jesus morreu, não precisou ninguém lá ressuscitar ele. Ele era o dono da vida. Ele é o dono da ele vida. Mesmo, né? Ele tinha vida em si mesmo. É isso que é interessante. E o ponto, né? Já que é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Deus já sabia, tinha o plano, né?
Ele não morreu por Moisés só. Ele não morreu só por Elias. Ele não morreu só por Pedro e por Paulo. É universal, né? Ele morreu por aquela pessoa que ele sabia que ia fazer a escolha errada. Tem alguns aqui hoje que fazem pacto com o diabo, né? Nós vimos aí, durante esses períodos da nossa existência, visitando às vezes alguns vídeos, pessoas fazendo apologia aos demônios, dizendo, eu estou mesmo, e quem quiser, vem aqui, assiste o vídeo, entre em contato e nós vamos te iniciar. Mas mesmo para esses, ele morreu. A escolha é deles, de abraçar, aceitar ou não o sacrifício. Mas mesmo sabendo que eles não aceitariam, ainda o amor dele é tão grande que ele foi lá, né? Por isso que é 1 João 4,8 que fala, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Você falou um negócio interessante, que mesmo ele sabendo que as pessoas rejeitariam, né, muitos rejeitariam, ele decidiu morrer. E tem um texto também que diz que se tivesse apenas uma pessoa em todo o universo, toda a existência, né, da Terra, que aceitasse a salvação, ele viria e morreria da mesma forma. Por esse único. Por esse um. Né? Então, de uma maneira voluntária, né? Que a gente não pode esquecer de que Jesus não foi forçado, ou não teve uma reunião ali que todo mundo falou assim, ó, tem que ser você. Não, ele se voluntariou para poder vir aqui e morrer por nós. Então, assim, não foi algo forçado, não foi algo que é voluntário, entendeu? Assim, sem ninguém pedir. Ele sentiu que essa era a missão dele. Então, assim, é algo que não foi forçado, né? Deixa maior ainda o seu gesto. Sim. Como a irmã White, eu sei que alguns que nos assistem, né, infelizmente nós temos alguns preconceitos, e eu sei que muitos religiosos, eles têm uma reserva em relação aos adventistas, porque nós falamos muito de Ellen White. Eu gostaria que você lesse os livros dela, lesse Caminho a Cristo, e aí, depois que você lê o livro Caminho a Cristo, você me diga se existe ou não a presença divina na vida dela. E é por ter lido esse livro que eu vou mencionar agora. Ela, no livro História da Redenção, olha, é uma sugestão boa para você. No livro História da Redenção, ela fala que os anjos nem sabiam, viram que teve um conselho divino. Mas o que foi o conselho? Eles imaginavam, mas foi porque Lúcifer foi expulso com os anjos, ele vai ver alguma coisa. Aí ele vem e fala, não é por causa disso. Foi porque Adão e Eva pecaram. E nós vamos contar para vocês. Então, como você disse, Ana, não foram os anjos que reuniram, Adão e Eva pecou e agora você tem que ir lá morrer por eles. Né? Eles se reuniram e o Senhor Jesus veio e falou assim, olha, eu vim dizer para vocês qual que vai ser o desfecho. Os demônios, né? Demônios, anjos caídos, né? Esfregando a mão, se perdoar eles, tem que perdoar nós. Se matar eles, nós vamos falar, vocês estão vendo como que ele é? Ele mata quem não é do lado dele. E ele chega e fala, olha, infelizmente eles pecaram, pecado é pecado, mas a culpa eu pago. Ali ele já quebra a espinha dorsal do argumento da tese de Lúcifer, né? Que não tem como viver com ele e observar o caráter dele e a lei dele e achar que ele é amor. Ali ele mostra que ele é amor. Lúcifer criou estratégias, né, para tentar colocar Deus numa situação difícil, em que ele não tinha opção, que ele não teria opção senão perdoá-lo, né? Assim, porque assim, não é perdoá-lo porque ele estava arrependido, né? Ele queria voltar, queria ficar livre do resultado da culpa, né? Exatamente, ele queria voltar à sua posição, porque ali ele instauraria o seu reino, né? Que era o desejo dele. Mas ele não esperava que o próprio Filho de Deus resolveria a situação se entregando como sacrifício, né? É uma coisa assim, ele não esperava, e como diz aqui na lição de quinta-feira, se você olhar assim, dentro da inteligência humana, você não explica o significado da cruz. Não tem esse que consegue, né? A Bíblia diz, pode dar vida por um amigo? Ainda pode ser, mas por um inimigo ninguém vai dar vida. Porque ele doou para aqueles que estavam ali também matando, xingando, cuspindo no seu rosto, né? Então assim, foi por todos, né? Até o momento mesmo em que ele veio e anunciou esse plano, foi no momento em que Adão e Eva tinham se rebelado contra Deus. Pois é. Foi exatamente no momento de pecado, em que eles estavam no mundo perfeito, tinha a presença de Deus ali constantemente com eles, e mesmo assim eles ainda
preferir ouvir o que o inimigo tinha, né? Que a lição vem falando isso, né? A gente vem estudando sobre isso, sobre morte lá. Morte, ressurreição e eternidade. Então, onde ele implantou a ideia do espiritismo ali, né? No Éden, vocês não morrerão, né? Que a gente já falou algumas vezes que essa ideia que ele colocou de que a pessoa morre e ela vai ter uma outra oportunidade nessa vida, isso é incompatível com o caráter de Deus. Sim. Né? Porque o que Deus quer é que o ser humano seja salvo eternamente do pecado. Não é viver eternamente no pecado, indo e voltando com outro, né? Isso é incompatível. Você vai fazer odontologia mesmo? Você também? Vocês não vão mesmo pensar. Mas continua. Mas é isso mesmo. Então, no momento de rebelião do ser humano, Deus vem e apresenta isso. Ele vem, pega um cordeirinho, né? Pede para Adão matar o cordeirinho e fala assim: Adão, assim como esse cordeirinho derramou sangue, eu virei e vou derramar o meu sangue em favor de vocês, né? Como salvação. Por isso que a gente fala a loucura da cruz, né? A loucura da cruz, né? Tem até hino que a gente canta, né? Porque não dá para entender isso só pela eternidade, que talvez nós consigamos. Tem até aquele hino que diz, né? Se em tinto mar, se tornar, se em papel, o céu também. E aí nós não íamos conseguir escrever o amor de Deus. Né? João falou, olha, que quando ele escreve o Evangelho de João, é o último livro que foi escrito da Bíblia. Né? Como as pessoas veem o Apocalipse no final, acham que esse é o último. Não, é o Evangelho de João que é o último livro escrito da Bíblia. E ele põe no final o que? A suma de tudo. Olha, eu vi. E eu creio, ele fala, que se fosse escrever tudo o que ele fez, não teria livro no mundo para isso. Como que é, né? É uma coisa assim que é surreal, foge. Talvez nem os anjos eles ainda tenham essa compreensão do que é o amor de Deus. Por isso que o que Deus nos promete é a eternidade, né? Sim. E nessa eternidade vai ser, assim, eu acho que ainda não vai ser suficiente para a gente entender a Deus e entender os propósitos dele, entender esse amor que ele tem por esse. Se a pessoa entendesse, né, é aquela frase que diz na palavra, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem sabe se as pessoas entendessem isso, mesmo que, eu não consigo explicar a cruz, mas olha, eu sei, eu sinto que eu sou amado. Quem sabe isso libertaria ele do pecado, levaria ele aos pés da cruz e isso daria para ele a eternidade, a salvação. A gente está falando que a gente não consegue compreender, né? Então, talvez a gente poderia pensar que a salvação é só para quem consegue entender tudo. Sim. Né? Que seria algo muito difícil. Só que é exatamente o contrário. O que Deus fala assim, tudo o que Deus faz para nós é muito simples. Né? A salvação é muito simples. E a única coisa que era difícil... complexo que ele passou. A gente querer entender filosoficamente, isso aí é muito complicado. Para nós, a nossa mente é finita. Mas o sacrifício dele por nós e o nosso papel nessa salvação é muito fácil. É só aceitar. Sim. Né? Então, assim, é só aceitar. Aqui fala que no mundo que a gente vive hoje, onde a prosperidade... Né? E a questão do materialismo que a gente vive, a gente pensar num Deus que abriu mão de tudo mesmo, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa, a gente não tem nada nessa terra e pra gente é difícil abrir mão de alguma coisa. É tão pouco que a gente acha que ainda é muito, né? Agora Deus abriu mão de tudo, estava abrindo mão da própria divindade, né? E vir e salvar, morrer por um povo que o rejeita por qualquer coisa. Sim. Né? É muito complexo isso. Mas... Você vê, ele estava na cruz, ele não via aquelas cenas que esse pessoal faz, às vezes no carnaval, nesses atos esquisitos, zombando de Deus, brincando com o sagrado, e ainda assim ele morreu por todos. Né? Eu acho que a gente vai indo por encaminhamento. Eu acho que aqui na parte de sexta-feira vem um ponto que eu acho que é muito importante. Né? Foi uma coisa muito séria. A salvação é simples, mas o preço que Deus pagou não é o mais caro. Por isso que aqui na parte da sexta-feira diz, né?
A consequência para aqueles que rejeitam isso, eles só vão perceber, quem sabe, não vai ser nem na volta do Senhor Jesus, vai ser após o milênio. Quando eles virem os humanos que eles conheceram, perfeitos, quando eles virem o que é a Nova Jerusalém, e eles pensarem, gente, ele pagou um preço, e era para me dar tudo isso e eu não quis. Não é verdade? Para a gente encerrar, quais são os comentários finais de vocês acerca disso? Ou da lição, daquilo que quiserem. Eu penso assim, a gente vai passar a eternidade entendendo o que foi esse sacrifício de Cristo. Tem muita coisa para nós aprendermos com Jesus quando chegar no céu. Só que aí eu fico pensando, por que não, nessa vida terrena, por que não meditar na cruz, que seja alguns minutos, algumas horas da nossa vida aqui na Terra? Porque isso, eu acredito, Paulo, que isso evitaria muitos problemas. Entendeu? A gente pensar no que Jesus fez por nós, nesse amor, nesse sacrifício, talvez evitaria alguns problems. Sim. De relacionamentos. Isso engloba muita coisa, né? Verdade. Então, assim, o sacrifício de Jesus é um amor, assim, eu acho que a gente, com a nossa mente finita, não consegue explicar esse amor. Porque muitas vezes nós não sentimos para o nosso próximo esse amor. Verdade. Entendeu? Então, assim, por isso que às vezes limita explicar essa imensidão desse amor de Deus. Mas se nós parássemos a cada dia da nossa vida e meditássemos um pouco no que foi o sacrifício de Jesus, tudo que ele passou, toda a sua agonia, às vezes que a gente passa aqui é pouco, é muito pouco pelo que Jesus passou. E isso com certeza faria com que as nossas atitudes aqui na Terra mudassem. E a gente seria luz para muito mais pessoas, né? Eu acho que talvez a vida tenha esse ritmo frenético, maluco, para isso, para a gente não ter tempo de pensar. Não ter tempo de pensar. Verdade. O inimigo é um grande estrategista, né? Sim. Então ele sempre vai colocar na nossa frente entretenimento e coisas para tirar o nosso foco do que é sagrado e do que realmente é importante. E a lição de sexta-feira, ela traz um texto do Caminho a Cristo, que vem falando que todo o céu, né, vi que todo o céu está empenhado na nossa salvação, né? Está interessado na nossa salvação. Mas muitas vezes a gente menospreza o sacrifício de Jesus, né? E como se fosse algo barato, né? Essa graça, ela é de graça só para nós. Sim. Mas custou o maior preço para Deus. Verdade. Né? E fala também que essa graça, ela vai ter um momento em que ela vai ser fechada, essa porta. Sim. Né? Que ela está à disposição, mas vai chegar um momento em que vai ser decisivo. Se você aceitou até ali, você vai viver o que Deus tem preparado. Né? Então, é uma responsabilidade e a gente tem que parar um pouco e pensar e rever as nossas prioridades. Né? Se a minha vida é só esse século aqui, né? Então, assim, Paulo diz que se minha vida é só para esse século, então eu sou o mais infeliz de todos os homens, porque tudo aqui é vazio. E tudo acaba. Tudo acaba, né? Salomão mesmo fala, Salomão foi o homem mais rico do mundo. Sim. E ele fala que tudo é vaidade, Tudo que é nada se tem proveito debaixo do céu. É. Né? Então, o que Deus nos promete é uma vida eterna, é uma vida sem pecado, sem dor, né? Que é tudo que Ele tem para nos oferecer. E às vezes a gente troca tudo isso por nada nessa terra. Sami, Fabrício, muito obrigado. Aprendi muito com vocês, os amigos aprenderam. Fabrício, você nos despede com uma palavra de oração? Sim. Senhor Deus, vamos aqui agradecer, Senhor, pelo grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Amém, Senhor. E que o nosso coração possa estar sempre aberto para receber essa graça. Amém, Senhor. Que a nossa mente possa ser iluminada pelo Espírito Santo para que as nossas decisões possam ser tomadas de acordo com a Tua vontade. Amém, Senhor. Porque sabemos tudo que o Senhor tem preparado para nós. Amém, Pai. E nos ajude também a inspirar outras pessoas para que as pessoas possam mudar o seu comportamento e possam enxergar esse grande sacrifício e assim o Senhor resgatar o maior número de pessoas possível. Amém, Senhor. Cuida de cada um de nós, perdoa os nossos pecados, é o que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amigo, você que nos acompanha até aqui, muito obrigado. E se Deus permitir, volte dia 12, quando nós estaremos estudando mais uma lição aqui, recapitulando a vitória de Cristo sobre a morte. Até lá!